Boa tarde, pessoal! Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de ecologia. A gente já começou a ver ecologia de comunidade em sala de aula, mas eu vou voltar um pouco nela de novo para aquelas pessoas que não foram à aula ou que não estão lembrados bem dos conceitos. Então, uma das definições que a gente tem de comunidade é um conjunto de populações de espécies diferentes que vivem numa mesma área e num dado intervalo de tempo. Aqui, por exemplo, a gente pode observar, existe uma interação entre as populações de peixes, diferentes espécies de peixes que vivem nessa mesma área, nesse intervalo de tempo onde a foto foi registrada. Então, a gente tem aqui diferentes espécies convivendo no mesmo ambiente. Então, dentro de uma comunidade, é possível a gente observar diversos tipos de relações ocorrendo. Tanto relações que a gente chama de desarmônica, porque causam algum prejuízo a uma das populações, a um dos indivíduos, quanto relações harmônicas. Lembrando que as relações são subdivididas entre intraespecíficas e interespecíficas. Exemplos de intraespecífica: colônia, sociedade, canibalismo, competição. E exemplo de algumas relações interespecíficas: predatismo, comensalismo, esclavagismo, inquilinismo. Tudo isso são exemplos de relações interespecíficas. E ao fazermos o estudo de uma comunidade, a gente vai desconsiderar as condições físicas e químicas do meio ambiente. Por quê? Porque quando a gente inclui as condições físico-químicas daquele lugar, já não é mais um estudo de comunidades, e sim um estudo de ecossistemas. Então, algumas condições apresentadas pelo ambiente, tipo salinidade, pH do solo, da água, vai ser desconsiderado. O clima também vai ser desconsiderado, porque no estudo da comunidade não entra em questão. Então, a única coisa que vai nos interessar aqui vão ser as diferentes espécies que estão compondo aquele ambiente e como que elas estão se interrelacionando uma com a outra. E dentro do estudo das comunidades, pessoal, é muito importante a gente conhecer o nicho de determinada espécie. Ou seja, qual nicho aquela população ela ocupa. Vamos lembrar, hábitat é como se fosse o endereço daquela espécie, onde aquela espécie mora, onde ela vive. E o nicho vai ser o papel dela, onde ela está inserida. Então, a gente pode dizer que o hábitat é como se fosse o endereço e o nicho vai ser como se fosse a profissão. Tudo que aquela espécie está fazendo. O que ela come, como ela se interrelaciona com as demais espécies que estão no ambiente, como ela se reproduz. Isso tudo vai fazer parte do nicho dela. A gente tem dois tipos de nicho, o nicho fundamental e o nicho realizado. Então, qual que é a diferença do nicho fundamental para o nicho realizado? Bom, no nicho fundamental a gente vai desconsiderar as outras espécies. Então, a gente não vai levar em consideração os competidores que aquela determinada espécie tem, os predadores, entendeu? A gente vai desconsiderar isso tudo, os parasitas, espécies que podem causar doenças a ela, nada disso a gente vai levar em consideração. A gente vai considerar apenas o papel dela naquele ambiente como se fosse um ambiente perfeito. Não vai ter predador, não vai ter competidor, não vai ter nada. Já no nicho realizado, a gente vai levar em consideração todas essas outras espécies. Então, a gente vai levar em consideração os predadores daquela espécie que a gente está estudando, quem que são os competidores dela, e esse vai ser o nicho realizado. E é importante que a gente saiba o nicho ecológico de uma determinada espécie, porque isso vai nos dizer qual que é a posição, qual que é a função dela naquele ecossistema. Então, por exemplo, é estudando o nicho de uma espécie que a gente pode determinar se ela é uma predadora de topo ou não, se ela é uma engenheira de ecossistemas, por exemplo, que nem os castores são. Tudo isso a gente descobre quando a gente observa o nicho daquela espécie, o que ele faz naquele ambiente. E é importante também se lembrar do princípio da exclusão competitiva. O que esse princípio nos diz? Ele nos diz que duas espécies não podem explorar o mesmo nicho por muito tempo. Por quê? Porque quando isso ocorre, de duas espécies terem exatamente o mesmo nicho ecológico, a competição fica muito forte, porque elas querem exatamente a mesma coisa. Então, vai acabar que uma das espécies vai ter que migrar para outra região, ou ela vai acabar sendo extinta. Não existe duas espécies com exatamente o mesmo nicho ocupando o mesmo hábitat. Então, quem for menos adaptado ou vai ter que migrar
ou vai ser extinto. Ah, mas professor, eu já vi vários tipos de espécies de aves que comem inseto e vivem numa mesma região, ou pássaros que se alimentam de frutinhas e que estão juntos na mesma região há muito tempo. Sim, pode acontecer isso realmente. Porém, a gente tem que lembrar, né, que se duas espécies elas estão interagindo no mesmo local por um grande período de tempo, ou seja, se a relação dela uma com a outra é antiga, com certeza elas não possuem o mesmo nicho, os nichos são diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ter duas espécies de pássaros que comem fruta, mas talvez um pássaro come amora e o outro gosta de comer manga, entendeu? Tem uma diferença, tudo fruta, porém uma ave é maior, tem um bico maior, se alimenta de frutas maiores, entendeu? Mais duras, enquanto a outra ave vai se alimentar de frutinhas pequenininhas que a ave maior não come. Então, apesar de se alimentar, né, da mesma coisa, fruta, são espécies de plantas, de frutas diferentes, porque duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho por muito tempo. Outro conceito importante que a gente vai ter, né, é o conceito de equivalentes ecológicos. Lembrando, pessoal, que um equivalente ecológico não quer dizer que é uma espécie que parece com a outra, não, entendeu? Não tem nada a ver com a aparência, tem a ver com o nicho em que aquela espécie se encontra. Então, os equivalentes ecológicos vão ser espécies diferentes, que vivem em hábitats também diferentes, mas que têm nichos ecológicos semelhantes. Então, um exemplo são os búfalos das pradarias americanas, esse animalzinho aqui que está na tela. Ele possui o mesmo nicho ecológico que as zebras que vivem lá na África. Então, eles são equivalentes ecológicos, apesar de estarem em hábitats diferentes e serem diferentes também. Você vê que ele não parece em nada com uma zebra. É importante a gente ter esse conceito em mente. Agora, entrando na parte de cadeia alimentar mesmo, né? Quem que compõe a cadeia alimentar? O meio biótico. Então, a gente tem dois meios no ecossistema, o abiótico e o biótico, e o meio biótico é quem vai compor a cadeia alimentar. E como a gente viu em algumas aulas passadas, o meio biótico é aquele que vai ser composto pelos seres vivos. E a gente pode dividir eles em três categorias: produtores, consumidores e decompositores. Lembrando que uma cadeia que não possui os decompositores é uma cadeia incompleta. Ah, meu Deus, meu mouse sumiu. Voltou o mouse. Então, se não tiver decompositores, a cadeia alimentar não está completa. Precisa dos decompositores. Quem são os produtores? Os produtores vão ser os seres autotrófos, aqueles que não precisam predar nenhum outro ser vivo para se alimentar. Os que produzem fotossíntese ou quimiossíntese. Como exemplo, a gente vai ter aí algas, cianobactérias, as plantas, né? Eu acho que a planta é a mais conhecida. Muita gente costuma confundir os cogumelos. Professora, cogumelo, ele vai fazer parte dos produtores porque ele não preda ninguém. Não, o cogumelo é fungo e é decompositor. Então, ele não vai ser produtor. Então, qual que vai ser o papel dos produtores? Vai ser retirar substâncias inorgânicas do meio abiótico e transformar elas por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese em substâncias orgânicas, como a glicose, que vão ser então utilizadas de alimento para ele. Aqui, ó, a gente pode ver um esqueminha da fotossíntese. Então, aqui a gente tem alguns conceitozinhos que costumam ser bem chatinhos, geralmente as pessoas ficam com bastante dúvidas, mas não precisa ficar assustado com isso, não precisa decorar isso, você só precisa entender, não precisa calcular nada, geralmente eles não pedem nenhum cálculo em prova. Então, é o conceito de produtividade primária bruta. O que vai ser essa, né, produtividade primária bruta? Vai ser o total de matéria orgânica que aquele produtor conseguiu, entendeu? Por unidade de área e de tempo. Então, pessoal, o que isso significa? Foi tudo que a planta conseguiu assimilar através do processo de fotossíntese naquela unidade de área que ela estava, ou seja, naquela regiãozinha que ela estava e naquele tempo que ela estava produzindo a fotossíntese.
Essa produtividade ela pode ser medida, né, por diversos tipos de medida mesmo. Pode ser por quilo, metro quadrado, ano, gramas, entendeu? E parte dessa produtividade bruta, ou seja, parte de toda essa energia que ela conseguiu assimilar, vai ser consumida por ela mesma através da respiração celular. E aí que vem um outro conceitozinho, que é o conceito de produtividade primária líquida, que vai ser a diferença, né, entre o que foi produzido e o que foi gasto através da respiração celular. Nunca caiu esse cálculo em prova, que eu tenha visto, que eu vi em provas de vestibular. Até hoje eu não achei nenhuma questão que desse algum valor numérico e pedisse o aluno para calcular isso. Mas também é um cálculo bem simplesinho, que é um cálculo só de subtrair. Então você vai pegar lá a produtividade bruta que aquela planta teve, não só planta, né, qualquer ser autotrófico, aquele produtor teve, energia bruta, e vai subtrair pelo que ele gastou em respiração celular. O que sobrar vai ser a produtividade primária líquida. E esses organismos, eles vão conseguir, né, essa fonte de energia através de predatismo, parasitismo, comensalismo ou mutualismo. E a gente pode subdividir, né, esses seres em ordens. Então, por exemplo, a gente vai ter os consumidores da primeira ordem, que a gente chama de consumidores primários, que vão ser aqueles organismos que vão obter alimento diretamente do produtor. Ou seja, em sua maioria das vezes, vão ser os organismos que a gente chama de herbívoros, né? Porém, muito cuidado, que esses seres também podem ser onívoros. Então, por exemplo, um porquinho, vamos supor, você tem uma criação de porco. Se o porco for lá no seu pé de couve e comer sua couve, ele vai ser considerado, né, um consumidor primário, apesar dele se alimentar também de outras fontes de alimento, como por exemplo carne, porque porco é onívoro. O cachorro também. O cachorro, quando ele se alimenta de grama, ele está sendo um consumidor primário, porque ele está se alimentando diretamente de um produtor. Então, pessoal, apesar de ser um pouco confuso, né, entender esses conceitos, é bem simples. O consumidor primário se alimenta diretamente do produtor. O consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário e assim por diante. Fica um pouco confuso só falar assim, então eu vou mostrar, através do exemplo desse desenho aqui, como que é. Vocês vão ver que fica bem mais fácil de entender. A seta, pessoal, sempre vai apontar para quem está consumindo. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa planta, que é o nosso produtor, e a seta está apontando para quem vai consumir essa planta, que no caso é esse inseto aqui. Então, esse inseto, ele vai ser o nosso consumidor primário, porque ele está se alimentando diretamente do produtor. Esse aqui vai ser o nosso consumidor secundário. Por quê? Porque ele vai se alimentar desse inseto, que é o consumidor primário. Essa cobra aqui vai ser a nossa consumidora terciária. Por quê? Porque ela se alimenta do consumidor secundário. E aqui a gente vai ter, né, esse gavião se alimentando da cobra. Ele vai ser o nosso consumidor quaternário, que se alimenta da cobra, que é o terciário. Então, a gente tem aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. E assim sucessivamente, se tivesse, né, outras espécies. E no caso não tem. Por quê? Porque gavião é um predador de topo. Então é bem difícil ter um animal que vai querer comer um gavião, que vai predar um gavião. Pode ser que coma, né? Não é impossível. Tá lá um gavião, um pouquinho abatido no chão, vem um lobo e come ele. Não é comum. Mas pode acontecer. Na natureza pode acontecer de tudo, né? Então, aqui no que diz respeito à alimentação dos consumidores, eles podem ser classificados, né, como fitófagos ou herbívoros. Vão ser aqueles que vão obter o alimento diretamente da planta.
Então, conforme eles se alimentam, né, dependendo da parte da planta que eles estão consumindo, eles podem ser folífagos, que são os que se nutrem apenas de folhas, ragicívoros, que são os que vão se nutrir da raiz, ou frutíferos, que vão ser, né, os que se alimentam de frutos. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de um primata se alimentando, aparentemente, de uma banana. Acho que é uma banana mesmo. E ele vai ser um consumidor da primeira ordem. E quanto aos animais, né, que se alimentam de carne de outros animais, a gente chama eles de animais zoófagos. E eles podem ser subdivididos entre carnívoros, que vão ser aqueles que vão se nutrir diretamente da carne do animal, hematófagos, vão ser os animais que consomem sangue, como por exemplo, né, o mosquito da dengue, insetívoro, que vão se nutrir de insetos, então diversas aves se alimentam de insetos, piscívoros, que vão ser os que se nutrem de peixe, ornitófagos, vão ser os que vão se nutrir de aves, e larvófagos vão ser aqueles animais que comem larva. Eles podem ser consumidores tanto da segunda, terceira e quarta ordem. E de outras ordens adiante, né? Mas não é muito comum. Geralmente para na quarta, no máximo na quinta ordem, e mais pra frente a gente vai entender o porquê. E a gente vai ter também aqueles animais que são os onívoros, que são, né, os animais que obtêm alimento tanto das plantas quanto dos animais. Um exemplo é o chimpanzé, né, pessoal? Ele se alimenta de frutinhas, mas ele também se alimenta de vários insetinhos que ele encontra pela natureza. Então, visto que ele se alimenta tanto de planta, que é produtora, quanto de inseto, que geralmente pode ser, né, um consumidor primário ou secundário, ele pode estar, então, em qualquer uma das ordens da cadeia alimentar. Então, pessoal, vamos lembrar da produtividade, né, primária líquida, que é a energia total que a planta vai ter, né, da produção da fotossíntese, já, né, subtraindo o valor que ela gastou na respiração celular. Quando se trata dos consumidores, a gente vai ter a produtividade secundária líquida, que vai ser o quê? A energia que ele ingeriu do alimento, menos o que foi gasto nas fezes, na urina e na respiração. E temos também os decompositores, sapróbios ou saprófitas. Eles são seres heterótrofos. Eles vão obter o seu alimento através dos cadáveres e de restos orgânicos, tanto de animais quanto de plantas. Esses seres vivos, eles são representados principalmente por fungos e bactérias. E o papel deles na natureza vai ser basicamente degradar a matéria orgânica que sobra, né, de um organismo morto, transformando ela em compostos inorgânicos. Então, eles fazem parte da ciclagem de nutrientes. Então, pessoal, os decompositores vão usar os produtos da decomposição deles como fonte de alimento, fonte de energia. E com isso, eles vão devolver para o ambiente alguns nutrientes que vão ser reutilizados pelos produtores. Aqui, no exemplo da bananeira, vamos supor que esse órgão aqui a gente chama de umbigo da bananeira, né? Ele cai, ele vai ser decomposto por fungos e bactérias decompositores, e o nutriente liberado dessa decomposição, volta lá. Meu Deus, a seta sumiu, voltou. Vai ser utilizado novamente por essa planta produtora, formando então um ciclo. E por isso que é muito importante o papel dos decompositores na cadeia alimentar. Por isso, a ação dos decompositores é muito importante, porque ela impede que o planeta fique recoberto por uma camada imensa de matéria orgânica morta. Porque vamos pensar, né, nas primeiras plantas que surgiram há 500 milhões de anos atrás, lá para o período cambriano. Imagina se não houvesse a presença dos decompositores. Ia cair uma folha, ia ficar lá, ia cair mais folhas, iam ficar lá, animais iriam morrer e o corpo permaneceria lá. Imagina, o planeta ia ficar sucateado de matéria orgânica morta
que permaneceria ali para sempre. Por isso, os decompositores são fundamentais na cadeia alimentar, porque eles fazem essa limpeza, né, do nosso planeta e porque eles devolvem para a terra, para os oceanos e mares os nutrientes que foram retirados. E é importante, pessoal, a gente ficar atento a alguns termos, como por exemplo os termos detritivos e decompositores, que para alguns autores são sinônimos, porém para outros autores não são. Para alguns autores, o termo detritivo ele se refere a animais que comem a matéria orgânica, né, morta, mas que no dejeto deles, nas fezes deles, ainda vão conter lá algumas matérias orgânicas, alguns nutrientes que vão ser decompostos totalmente pelos decompositores, como seria então o caso da minhoca, que ela se alimenta, por exemplo, de cascas de vegetais, mas no dejeto delas ainda contém algum nutriente a ser ainda completamente decomposto. E ainda há aqueles autores que consideram como decompositores qualquer ser vivo que se alimentar de matéria orgânica morta. E eles classificam esses seres em 3 tipos. Os necrófagos, que são os animais que se alimentam de cadáveres, os detritivos, que vão ser os animais que comem detritos ou os excrementos, e os microdecompositores, que no caso seriam alguns fungos e bactérias. Então, ao obter o alimento, um organismo está adquirindo nada mais nada menos do que energia. Essa energia proveniente do alimento, ela vai ser utilizada no quê? Na reparação tecidual, por exemplo, no crescimento, no bom funcionamento do seu corpo como um todo, funcionamento de todos os sistemas, né? Ou seja, vai ser utilizado nas atividades vitais, no seu metabolismo. E é através da cadeia alimentar que os seres vivos eles vão obter nesse alimento, contendo essa energia de que eles tanto necessitam. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo, né, de cadeia alimentar de animais que vivem nas regiões dos polos do planeta, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, o fitoplâncton encontrado no mar. Ele vai ser, né, a fonte de energia do crio, que vai ser a fonte de energia do pinguim, que vai ser a fonte de energia aqui da foca marinha. Então, nesse exemplo aqui que a gente está dando, a gente tem o produtor, no caso o fitoplâncton, o consumidor primário vai ser o crio, o consumidor secundário vai ser o pinguim e o consumidor terciário vai ser essa foca marinha. Então, a cadeia alimentar, ou cadeia trófica, como ela é conhecida, nada mais é do que uma sequência linear, né, de seres vivos, onde um vai servir de alimento para o outro. E para ser completa, como eu havia falado anteriormente, ela precisa ter tanto os produtores, quanto os consumidores e os decompositores. E cada componente dessa cadeia vai constituir um nível trófico, ou seja, um nível alimentar. Os produtores, eles vão formar o primeiro nível trófico, olha, eles se encontram aqui. Ah, meu Deus, por que sempre isso? Eles se encontram aqui, ó, primeiro nível trófico. E agora é a parte que costuma confundir um pouco, porque prestem bem atenção, os consumidores primários, ou seja, os consumidores da primeira ordem, eles vão constituir o segundo nível trófico. Então, eles estariam aqui, ó, segundo nível trófico, os herbívoros. E os consumidores secundários, ou seja, de segunda ordem, vão constituir o terceiro nível trófico. Se encontram aqui. E assim por diante. Os decompositores, eles vão estar presentes, né, eles podem ocupar qualquer nível trófico, menos o primeiro nível, porque o primeiro nível é apenas os produtores quem vão ocupar, exclusivo deles. Então, por exemplo, se um ser herbívoro morre, né, ele vai sofrer a ação dos decompositores. Então, nesse caso, o decompositor vai estar ocupando o quê? O terceiro nível trófico. Mas, por exemplo, se é uma planta que morre e vai ser decomposta, o decompositor ele vai estar ocupando qual nível trófico? O segundo. Por isso é bom ficar bastante atento aos níveis tróficos quanto a essa questão de decompositores. E os produtores, pessoal,
eles vão atuar como o quê? Como conversores de energia. Por quê? Porque eles vão captar e absorver energia luminosa, né, e vão transformar ela em energia química. E outra coisa importante da gente lembrar é que na medida que essa energia vai sendo transferida de nível trófico, a sua disponibilidade vai diminuindo. Por quê? Porque boa parte dessa energia que ela é adquirida, né, por um organismo, ela vai ser utilizada na manutenção de suas atividades vitais. Então, cada vez menos energia vai ficando disponível para o próximo consumidor. Oi. Felipe Chispa tá aí. E existe um consenso, né, pessoal, de que cada nível trófico vai receber apenas 10% do nível trófico anterior. Então, por exemplo, como a gente pode observar aqui, a gente tem os produtores que possuem 10.000 calorias. Ele já vai perder energia para o ambiente naturalmente e parte da energia vai ser gastada para manutenção, né, desse organismo. Se um coelho come esse produtor que tinha 10.000 calorias, ele vai absorver apenas 1.000 calorias, ou seja, ele absorveu apenas 10% de toda a energia que o produtor continha. Se uma cobra come esse coelho, ela vai absorver apenas 100 calorias. E a caloria total que vai ser absorvida pela águia, que comer, por exemplo, a cobra, vai ser de 10 calorias. Ou seja, tem uma perda, né? Apenas 10% da energia de cada consumidor ou do produtor vai ser absorvido pelo organismo vivo. Por isso, pessoal, que a cadeia alimentar ela não é muito extensa. Raramente ela vai passar de 5 níveis tróficos. Por quê? Imagina, 10% de 10 calorias. Uma caloria. O que isso pode resultar, né? O que isso tem a oferecer para um organismo vivo? Lembrando que, geralmente, os predadores, eles costumam ter uma massa maior do que a sua presa. Normalmente. Isso não é certo sempre. Mas, geralmente, né? Isso pode acontecer. Por isso, quanto mais distante, né, do produtor estiver um nível trófico, menor vai ser a quantidade de energia útil recebida por ele. Então, a gente pode observar aqui que essa energia, ela é o quê? Ela apresenta um fluxo que é unidirecional e ela é decrescente ao longo da cadeia alimentar. Uma outra forma de representar essa perda de energia é por meio da pirâmide de energia, que vai mostrando, né, como que funciona o fluxo de energia perdida em cada nível trófico. E a quantidade de energia que está acumulada também. Então, se a gente observar, a gente tem aqui o produtor com 1.500 calorias, o consumidor primário vai ter 150 calorias, o secundário 15 calorias e o terciário, eles nem chegaram a colocar, mas ia ser, né, por volta de 1,5 calorias apenas. Essa pirâmide ela nunca pode ser invertida. E faz sentido, né, pessoal? Geralmente o consumidor secundário ele não vai predar o consumidor terciário. E principalmente, né, o produtor ele não vai predar ninguém. Ele não vai utilizar, por exemplo, o consumidor primário como fonte de energia. E um inconveniente que a gente encontra nesse tipo de representação é porque nele a gente não tem lugar para o decompositor. E os decompositores eles têm uma parcela muito importante, né? Eles fazem parte de uma parcela importante do ecossistema. E não ter eles representado deixa os dados um pouco incompletos. Além da pirâmide de energia, a gente pode representar a cadeia alimentar através da pirâmide de números e biomassas, onde a gente vai representar aqui a quantidade, né, de indivíduos que a gente vai ter de cada nível trófico. Então aqui, por exemplo, a gente está representando que a gente tem 5.000 plantas. 300 gafanhotos são necessários para consumir essas 5.000 plantas. E apenas uma ave, durante seu ciclo de vida inteiro, vai consumir 300 gafanhotos. Nós temos também a pirâmide de biomassa, ou pirâmides de massa, que vai representar graficamente a biomassa, né, orgânica dos organismos de cada nível trófico. Porém, ela não vai levar em consideração o tempo. Ela vai apenas representar a massa biológica num dado instante que o pesquisador estiver lá. Então, ela não vai acusar, por exemplo, a velocidade com que a matéria orgânica é produzida. Quase sempre a massa dos produtores vai ser maior do que a dos consumidores. Porém, algumas vezes, essa biomassa, né, essa pirâmide, ela pode se encontrar invertida.
mas é um caso muito específico, né? Quando, por exemplo, o fitoplâncton, ele se encontra com menor biomassa do que o zooplâncton. No caso, né, lembrando, o fitoplâncton é quem vai ser os produtores e o zooplâncton vai ser o consumidor primário. Mas uma coisa importante para a gente lembrar também é que no ecossistema, geralmente a gente não vai ter apenas essa relação linear, né, de presa-predador, não. Geralmente, essa relação alimentar ela vai se encontrar em uma teia. Por quê? Porque diferentes organismos vão estar entrelaçados, o que vai resultar nesse arranjo que é mais, né, próximo da realidade. Como, por exemplo, aqui a gente está vendo nessa representação, onde a gente tem aqui, ó, mais de uma espécie sendo predada por diferentes predadores. E temos aqui, pessoal, é muito importante, né, bacana de observar, que a gente tem a presença aqui do nosso predador de topo, que no caso aqui está sendo uma águia. Observe que ela consegue predar tanto a Phyton, que é uma cobra enorme, né, se a gente for parar para pensar, quanto também o lobo e outras espécies de pássaro. Porém, ela não vai ser predada por ninguém. Então, através da teia alimentar ou da cadeia alimentar também, a gente consegue estabelecer essa relação. E a gente vai terminar por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar numa quarta-feira ou pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp que eu respondo. A gente vai fazer alguns exercícios sobre essa matéria e também sobre a matéria de biomas brasileiros.